Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine eternamente em nossas vidas, amém? Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Mais um dia vencido, e aqui nós estamos para adorar ao Rei Jesus por todas as bênçãos recebidas, concedidas, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Neste momento, nós vamos adorar o Senhor, já iniciando este culto, neste momento, orando. Eu convido os irmãos que se coloquem de pé. Você que está em casa também, por gentileza, queira levantar-se em adoração ao nosso Deus. E vamos orar agradecidos pelo grande Deus, pelo grande poder que Ele é em nossas vidas. Amado Deus, glorioso Pai, graças nós te damos, nós te rendemos neste momento, pela oportunidade que o Senhor nos conservou em vida, para que aqui pudéssemos estar mais uma vez na Tua presença, ó Deus, com os nossos irmãos, para adorar o único que é digno e excelso de louvor e adoração, o nosso Deus, o Eu Sou das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nosso coração está alegre, desejoso, satisfeito pelas bênçãos que o Senhor tem operado, derramado, pelas maravilhas, ó Deus, que os nossos olhos têm visto, ó Deus, durante toda a nossa, ó Deus, carreira ministerial de fé cristã. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar, amados? Vamos entoar o hino 314. Estou seguro. Abra o seu cantor cristão, você de casa também, e vamos juntos adorar o nome do Senhor. 314. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou ser descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Mais uma vez eu peço aos amados que se coloquem de pé para fazermos a leitura bíblica proposta.
1 Pedro, abra sua Bíblia, você também aí no seu lar. 1 Pedro, capítulo 5. A partir do versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Podei-vos assentar. Que maravilha estar diante de uma palavra de consolo e saber que nós podemos descansar seguros nos braços do Senhor, sabendo que nada pode nos abalar, ainda que este corpo sofra por alguns instantes. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Este é o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar e entregar as nossas vidas em adoração ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito. E temos vencido dia após dia, até que Ele venha e assim nos leve para a sua glória. E nunca mais viveremos neste mundo corrompido. Amém? Essa é a nossa esperança. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Neste momento nós vamos mais uma vez se colocar de pé e vamos adorar ao Senhor com a nossa voz, com cânticos espirituais, congregacionais, celebrando a Jesus este dia, celebrando a Jesus este momento, por esta oportunidade que Ele está nos dando de celebrar, da qual muitos neste momento não têm esta oportunidade, mas nós temos. Por isso devemos em todo o tempo todo agradecer como igreja, como congregados, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de agradecer em adoração. Todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito vai atuar, uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos, vem Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito vai atuar, uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos, vem Senhor, e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa
baixar nossas cabeças mais uma vez e orar ao Senhor. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. O melhor lugar, ó Deus, para estar. Mas também te agradecemos, ó Deus, porque tem vidas, ó Deus, em casa, na casa dele, ó Pai, vendo agora este culto, cultuando ao Senhor. Amém. O mais importante, ó Deus, é servir o Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, ó Deus, de vida que o Senhor dá a cada um de nós aqui, Senhor, a cada um que está em casa, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te engrandecer, Te agradecer, ó Deus, por cada dia que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. E nós estamos aqui, Senhor, para Te engrandecer, Te glorificar, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor venceu a morte. Amém, muito Jesus. Obrigado, Jesus. E receba, Senhor, este louvor, receba essa adoração que é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo, ó Deus. E abençoe, Senhor, cada um, ó Pai, dos Teus servos, ó Deus. Em cada lugar, ó Deus, desse Brasil e deste mundo, ó Pai. Que neste momento louve ao Senhor. Porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar a adorar ao Senhor. Porque não há outro Deus, não há outro homem que mereça o nosso louvor, só o nosso Deus. Então, jamais nos curvaremos a Deus nenhum, a rei nenhum, porque o nosso Deus, Ele é o único a quem nós devemos adorar e celebrar. Amém? Eu jamais me curvarei. Desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente a Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para rei ou reino algum. Jamais darei meu coração ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela
Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Adoremos o nosso Deus e declaramos a Ele que Ele é um Deus maravilhoso, que é o melhor lugar para estarmos agora, nesse momento, ou em casa, ou em qualquer lugar, mas que estejamos cultuando a um Deus verdadeiro, o nosso Deus que nos criou, que fez os céus e a terra. Amém? E que possamos declarar que Ele é um Deus formoso, que é maravilhoso tocar em tuas vestes. Amém? Toque nas vestes do Senhor Jesus. Louve, adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele está presente. Amém? Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu.
Mais uma vez, ao nosso Deus. Amado Deus, glorioso Pai, graças nós te damos mais uma vez pelo doce privilégio de te servir, ó Deus. Obrigado porque só o Senhor tem este amor para conosco. Agora nós pedimos pela tua palavra que será ministrada ao coração dos nossos irmãos. Que o Senhor fale nesta noite. Que saiamos daqui compreendidos daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Abra o nosso entendimento ao Espírito Santo de Deus. Derrame sobre nós sabedoria do alto, para que possamos não só ouvir, mas viver a tua vontade dia após dia. A começar em mim, ó Deus. Também te pedimos pelos nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, ó Deus, com sua saúde debilitada neste momento, alguns pelo vírus, ao nosso pastor pela enxaqueca, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, conforte, console, cure segundo o teu querer e a tua vontade, porque o poder está em tuas mãos, ó Deus. Somos apenas servos, esperando as respostas no momento do Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre tem o melhor para nos dar e nos apresentar. Por isso nós entregamos toda a nossa igreja, os nossos irmãos, todos os ministérios, nós entregamos tudo na tua presença. Porque aprendemos na tua palavra que o lugar mais alto para se estar é aos pés do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por mais este momento. É no precioso nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Que bom é poder adorar o Senhor Jesus e falar das maravilhas que o Senhor tem operado, das maravilhas, das grandezas que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. Eu, em particular, sou prova disso. Eu estou aqui porque o Senhor me ama. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ama, amém? Vencendo os desafios. E nesta noite eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma breve reflexão de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos capacita, amém? E eu quero discorrer sobre um tema muito interessante: vencendo os gigantes e vivendo o sobrenatural de Deus em meio ao caos. Vencendo os gigantes e vivendo o sobrenatural de Deus em meio ao caos. E nós vamos entender um pouquinho sobre este tema na Bíblia. E eu convido você que se coloque de pé mais uma vez, você que está em casa também, nos assistindo. Eu peço a alguém, por gentileza, que providencie um celular, um relógio para colocar aqui do meu ladinho. Obrigada. Êxodo, capítulo 3, nós vamos entender, então, como vencer gigantes e, ao mesmo tempo, vivenciar, presenciar este sobre já diz, está acima, está além do que eu possa alcançar. Vem de Deus, algo milagroso, algo que está no secreto de Deus, algo que eu não posso ver, mas somente sentir, presenciar nesta emoção, neste calor espiritual que provém do Senhor. Então nós vamos entender na Bíblia nesta noite. Êxodo capítulo 3, abra sua Bíblia. Nós vamos falar de uma figura muito importante, de grande exemplo de fé para nós, já conhecido, né? Moisés. E vamos então entender esse chamado de Deus, então discorrer neste tema. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 4, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça
ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Vamos orar mais uma vez? Glorioso Deus, diante da tua palavra nós estamos e agradecemos porque ela é viva e satisfaz a nossa alma e nos chega uma compreensão, ó Deus, da tua existência, nos leva a uma compreensão da qual nós precisamos estar, que é diante da tua presença e fazendo a tua vontade, cumprindo o ID de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Fala ao Espírito Santo de Deus. Usa-nos apenas como instrumento teu em tuas mãos neste momento. Em nome de Jesus, mais uma vez que oramos. Amém. Podei-vos assentar? Então, como vencer os gigantes da vida e viver o sobrenatural de Deus? Aqui nós estamos diante desse chamado de Moisés. Então, aconteceu muita coisa na vida de Moisés, até Deus, então, preparar todo o seu ministério para, então, assim, tirar o povo do Egito. Nós conhecemos bem a história, que Moisés, Deus preservou ele desde lá de quando a sua mãe, Joquebede, então dá a luz a ele, toda aquela reviravolta no passado, matando os filhos homens, menininhos, e Moisés, então, ele vai ser levado por Deus dentro de um cestinho, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê, então, essa ação tremenda de Deus na vida deste homem, porque lá na frente, Deus, então, já tinha algo preparado, um trabalho muito lindo para a vida de Moisés. Então, Moisés, ele já começa, vivenciar esses primeiros gigantes da sua vida, desde pequenininho, desde na sua inocência, então ele já começa então a vivenciar os chamados gigantes da vida. Eu quero chamar a sua atenção então para esses tantos gigantes que nós temos vivido nos últimos dias, e eu não estou falando aqui não tão somente, do que estamos vivendo, da pandemia, mas de toda a nossa trajetória até aqui. E por que nós estamos aqui e a quem nós pertencemos. Então, baseando na vida de Moisés, então depois ele cresce, acontece uma situação no Egito, que nós não vamos entrar nesse mérito aqui, que está fora do texto. Então, Deus ele vai preparar, toda a sua adolescência, a sua juventude, até então ele está pronto. E quando Deus vê que ele está pronto, então Deus vai começar então esse ministério na vida de Moisés, que é o quê? Tirar o povo do Egito. O povo já estava há 400 anos cativo no Egito, depois que José morre, depois que o faraó morre, ali eles dão uma continuidade ali dentro do Egito e não podem sair mais, e são escravos. E eles clamam a Deus por um socorro. Eles estão vivendo ali muitos gigantes, muitos desafios. E eles clamam ao Senhor, e o Senhor os ouve. Então, em determinado momento, Moisés está apacentando, como lemos o texto, então, ele está apacentando o rebanho do seu sogro, e assim do ladinho, vamos imaginar assim do ladinho, essa sarça, uma árvore bonita, ou talvez nem tão bonita, formosa assim aos olhos, e Deus ali aparece, em chamas, como fogo, e ela não se consumia. Olha que lindo esse poder de Deus aparecendo na vida de um homem, e então ali ele começa a vencer, a partir dali, a vencer os seus gigantes, e começa então a vivenciar em sua própria existência o que Deus tinha para ele desde lá do ventre. Então ele começa a entender, desde lá de pequenininho, todo o plano que Deus tinha na sua vida, como profeta, como boca de Deus no meio do povo de Israel, diante de Faraó, que lá na frente, então, nós vamos chegar daqui a alguns minutos. Então, Deus, ele chama, nós conhecemos a história que Deus chama Moisés, do meio da sarça e dá uma ordem. E o interessante aqui é que logo de início ele diz, no capítulo 4, versículo, já no finalzinho do versículo, no capítulo 3, no finalzinho do versículo 4, ele diz: eis-me aqui.
Esta é a palavra-chave desta noite para vencer, para vivenciar o sobrenatural de Deus. Tá, mas vamos então trabalhar em cima dos gigantes. Faça uma comparação do que vamos falar sobre Moisés, do que ele passou até então, ele chegar no resultado positivo do qual Deus o ordenou, que era tirar o povo do Egito, mas o que ele passou antes. Vencendo os gigantes. Eu quero trazer como exemplo aqui o primeiro gigante que Moisés enfrentou, ou que ele precisou vencer na sua vida, para poder então vivenciar esse sobrenatural de Deus. Às vezes a gente ora ao Senhor, né, e já trazendo um exemplo para a nossa vida, a gente ora ao Senhor, a gente vem à igreja, a gente estuda a Bíblia, a gente devolve o dízimo, a gente faz o evangelismo, mas ficam muitas lacunas em aberto. E a gente fica esperando talvez uma resposta, uma bênção que não chega, talvez uma resposta de oração que demora muito aos nossos olhos. E o que falta? O que fazer diante de todos os desafios que a gente vive? Às vezes a gente esquece de uma pequena palavra-chave na nossa vida. Esse eis-me aqui de Moisés. Esse eis-me aqui sem se preocupar com o que vai acontecer quando nós, então, decidimos realmente caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo é muito difícil. Não é fácil se olharmos com olhos carnais, com olhos naturais. E nós vamos entender o primeiro gigante de Moisés que ele precisou vencer. Então está lá em Êxodo 3, versículo 11 e versículo 12. Deixe sua Bíblia aberta. O primeiro gigante que Moisés precisou vencer, para lá na frente ele vivenciar o sobrenatural de Deus, foi a incerteza, a dúvida. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 11 e o versículo 12. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Observe que ele vai indagar com Deus primeiro. Então já é um gigante que ele precisava vencer. Ele não conseguia de maneira nenhuma, naquela posição ali, ver o sobrenatural de Deus, o agir de Deus na vida dele, se primeiro então ele não entendesse que Deus estava sobre ele e que ele estava abaixo de Deus. Eu acho lindo isso, que no versículo 12, Deus ele já vai falar para Moisés, quando você tirar, Deus já estava dando a certeza que ele ia tirar o povo. Observe no versículo 12, certamente eu serei contigo e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado. Você vai lá e tenta, não foi isso que Deus falou. Talvez você vá e fale bem a Faraó e você consiga vencer esse gigante, que o gigante maior então seria ali o quê? Ele tirar o povo do Egito. Então ele começa a indagar com Deus. Será que muitas vezes então eu não consigo ouvir a voz de Deus em certos momentos? Eu não consigo entender, não consigo enxergar com os meus olhos as portas se abrirem para mim em todos os sentidos. Quando realmente então falta alguma coisa, está faltando alguma coisa, talvez é pouca. Tem pessoas que falam por orar muito, por falar muito bem, por pregar muito bem. Mas Deus é um Deus de humildade. Ele trabalha nas pequenas coisas, nas simples coisas, nos pequenos gestos. Ele não precisa de coisas grandes que se amostram. Cantamos agora há pouco. Não preciso me mostrar para as pessoas, ser nada adiante. Eu preciso ter um coração de adorador. E Moisés, então, ele vai começando a entender isso, esse chamado de Deus. Talvez na vida dele ele comece a olhar para trás e ver desde o seu nascimento que Deus começou a fazer na sua vida. Então, que propósito Deus o levaria? E olha que tarefa maravilhosa. Árdua, sim. Olha para as nossas mãos hoje, nos dias que estamos vivendo. Ser profeta, ser boca de Deus em meio ao caos?
não é fácil. É só para quem é crente. Amém? É só para quem está disposto a renunciar tudo. A família, às vezes, né? As pessoas que maldam, que falam mal, que querem o nosso mal, que nada a gente faz certo, é interpretado de forma errada. Mas vale a pena, porque nós sabemos em quem nós cremos, de quem nós pertencemos. Então, o segundo gigante, eu quero dizer a você que Moisés, ele começa a entender, se você perceber a partir do capítulo 3, mas ainda ele não está convicto. Ele não está convicto. Que mais à frente ele vai dizer, eu não separei o texto, mas se você ler todo o capítulo 3, você vai entender que ele usa como uma desculpa bem minuciosa a sua fala. Senhor, o Senhor está me chamando, eu estou entendendo. Mas como que eu vou chegar diante de Faraó? Ele não vai aceitar de maneira nenhuma, nem falar direito, eu sei. Eu tenho a língua circuncisa, eu não sei falar direito, eu não consigo encaixar as palavras direito. Faraó, ele é muito grande, eu penso que mais ou menos seria assim a conversa dele com Deus. Ele é de grande poder, ele sabe falar bem, ele não vai deixar, ele não vai permitir. Mas aí, Deus já tinha então a solução. Deus já tinha a solução. E no capítulo 3, bem quase no fim do início, no capítulo, só um instante, irmãos, fechou aqui. E no capítulo 7, Deus então ele vai dizer, a partir do versículo 1, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Ora a solução de Deus para a vida de Moisés. Então, o primeiro gigante é a incerteza, o segundo gigante, ele coloca a sua fala. Ele não consegue falar direito. Ainda ele não ia conseguir nunca desta forma. Nós não conseguiremos nunca entender as maravilhas, ver com os nossos olhos as portas onde não tem parede se abrirem para nós. Os resultados positivos do qual nós talvez há anos estamos esperando. Se a dúvida, a incerteza, elas reinarem no lugar da certeza, da convicção de quem nós cremos. Amém? Às vezes falar, saber quem é Deus é uma coisa. Viver Deus é muito diferente. Talvez até aquele momento ali, Moisés tinha uma noção do poder de Deus. Mas talvez até ali, então, ele não tinha vivenciado realmente, na sua fé cristã, o poder de Deus de fazer e operar milagres em sua vida. Mais um gigante que Moisés pôde vencer e nos deixar como exemplo, enfrentar o Faraó. Às vezes nos calamos, às vezes temos dúvida de falar para certas pessoas. O evangelismo mesmo é uma parte principal da nossa jornada cristã. Evangelizar, não somente em grupo, que é uma delícia sair pelas ruas evangelizando, entregando os panfletos, mas falar tete a tete com as pessoas sobre quem é Jesus, se ela conhece Jesus, e apresentar o amor de Deus à vida das pessoas que estão incertas, indecisas, não sabem de onde vieram e para onde vão. E Moisés, em algum momento da sua vida, ele ficou indagando com Deus a partir do capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo. Você discorrer, a você aí em casa, tire um tempinho e olhe o que Deus fez na vida de Moisés. Senhor, como que eu vou chegar diante de um homem tão grande, tão poderoso, com um exército imenso? Como? Não sei falar direito. Como que ele vai me ouvir? Como que ele vai tirar esse povo? Não tem como. Só eu e Arão? Não tem como, só nós dois. A minha descendência, o meu povo, né, na minha família, que é o povo de Israel, já está escravo. Não tem como
fazer nada, já está debaixo do domínio dos egípcios. Como que eu vou chegar? Mas aí a gente se esquece de um pequeno detalhe. Deus diz: vai e fala a Faraó que quem o enviou foi o Eu Sou. O Eu Sou te enviou. Ou seja, Faraó podia estar, numa classe social, em questão de domínio, de reinado, acima de Moisés. Mas acima de Faraó está Deus. Amém? Talvez Moisés, então, até naquele momento ele não conseguiu entender. E começou a colocar os seus gigantes, as suas dificuldades, os seus desafios, de então cumprir esse eis-me aqui. Mas o mais importante, eu acho interessante, lá diante da sarça ardente, Deus o chama Moisés, Moisés. E o importante ele fez: eis-me aqui. É claro que no nosso momento de incertezas, no nosso momento de desafios, a gente sente medo. É natural. A gente sente medo. Tantos gigantes para vencer dia após dia. Eu não sei o que você passou hoje. Eu não sei o que você está passando agora. Não sabemos o que será no amanhã. Mas não importa as circunstâncias. A palavra do Senhor que Ele nos faz mais do que vencedores. Moisés, então, ele aceitou pagar o preço para obter o resultado. Então, Deus ali prepara todo, então, esse plano de resgate, usa Arão, o seu irmão, como boca também, como profeta, como ajudador, como ombro, como amigo, para ele chorar, para ele poder descansar nos momentos, mas a tarefa era de Moisés, foi designado para ele. E olha para a nossa vida hoje, Jesus morreu, Jesus nos salvou. E às vezes são tantos gigantes que a vida nos apresenta, tantos desafios, tantas lutas e tentações, que o diabo coloca para desistir no meio da caminhada da nossa fé cristã. Sabe por quê? Tantas coisas ruins, porque o inimigo ele sabe que o tempo está próximo, que a nossa vitória é certa, que o domínio, a majestade e o poder estão nas mãos do Senhor. E com Cristo nós somos sim mais do que vencedores. E podemos vencer todos os desafios. Em meio às tribulações nós podemos adorar. Em meio às tribulações nós podemos estar juntos em família, como igreja, no Senhor Jesus para adorar. Porque nada pode calar um adorador. Nada pode abalar, nada pode ser maior do que o amor de Deus. Precisamos olhar com esse olhar de fé, uma fé para ser vivida, para ser experimentada a todo momento da nossa vida. Não só de ouvir falar fé, eu tenho fé, mas até que tamanho vai a sua fé? Você consegue vivenciar o sobrenatural de Deus em meio ao caos? Agora, trazendo por esses últimos dias que estamos vivendo, a gente faz uma comparação que a nossa vida ultimamente tem feito assim, É como se algo estivesse espremendo a gente, estivesse comprimindo a gente. Mas a gente pode ter alegria, uma paz interior. Isso é vencer os gigantes. Isso é certeza de vitória. Sabendo que Deus está no controle, esteve, está e estará no controle de toda a situação. Indo mais à frente, Moisés, então, ele aceita esse desafio. Então, Arão está pronto a ajudá-lo como profeta, como boca. Então, ele consegue vencer a incerteza, a dúvida, ele consegue vencer o problema da sua fala, já estava tudo resolvido por Deus. Que Deus tremendo, que quando menos nós pensamos até em falar algo que nós nem falamos, Ele já providenciou tudo. Não temos escape de adorar. Então é uma entrega, é uma busca, isso é pessoal. Então, vencendo esse enfrentar de Faraó,
então ele consegue então levar a mensagem do grande eu sou a Faraó. Olha que trabalho lindo de Moisés, ao mesmo tempo árduo, como disse, difícil, duro, mas prazeroso. Poxa, eu fui escolhido. Você pode olhar para dentro de você agora e dizer: poxa, eu fui escolhido, eu fui salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, para ser boca de Deus em meio a um mundo de caos, com tantos faraós para enfrentar e chegar no final vitorioso, porque quem vai à nossa frente é o Senhor. Então, dado a esses 3 gigantes vencidos, ele então começa a vivenciar o sobrenatural de Deus. Deus então vai mostrando para ele o seu trabalhar. Então, após 400 anos, né? Lógico que antes do povo ser liberto, nós conhecemos a história que Deus envia ele vai várias vezes à presença de Faraó, e Faraó endurecido, ímpio, não se rende e acha que é o tal, e acha que está acima de todas as coisas e de todos, e Deus começa, né, com uma praga leve, vai, até que então Deus, ele coloca um basta, que é a última praga. E de todas elas, muito lindo esse trabalhar de Deus. O povo de Israel não era, de nenhuma maneira, a palavra do Senhor diz, tocado. Era sempre livre de todas as pragas. Porque Deus tinha propósito com aquele povo. Então, depois da 10ª praga vencido, e a Bíblia diz que depois de 400 anos escravos no Egito, toda aquela descendência. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Moisés então vai entender o seu chamado. E a partir dali, apesar de tantos outros desafios que ele vai passar no deserto, até chegar à terra prometida, né, do qual ele não entrou, mas de toda essa trajetória de vida que Deus deu, de toda essa incumbência que Deus deu na vida dele, para trabalhar na vida do povo, espiritualmente falando, literalmente, que foi o momento todo desses anos que eles passaram no deserto a partir dali, né? Ele insistiu até o último momento em cima dos propósitos de Deus, do qual Deus tinha designado a ele. Êxodo capítulo 12, versículo 40 e o 41. Acompanhe você também de casa, Êxodo 40. E você então verá o resultado das promessas do Senhor na vida de Moisés diante do seu chamado. Êxodo 12, 40 e 41. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Isto é vivenciar o sobrenatural de Deus. Diante de uma palavra dessa, só me resta adorar e esperar no melhor de Deus para a minha vida. Particularmente falando, nada me importa se não for a vontade do Senhor. Nada me importa se não for a vontade do Senhor. A gente pode calejar os joelhos, os pés, pisar em muitos espinhos, levar muitas surras da vida diante do que as pessoas vão dizer a meu respeito, a nosso respeito, enquanto vivenciar uma fé genuína. Mas quando nós aceitamos o desafio de ser crentes autênticos, e é isto que nós precisamos ser hoje, ainda mais, mas nessa noite nós estamos falando de vivenciar, de receber milagres, das bênçãos chegar à nossa vida,
depositarmos tudo diante do Senhor. E tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Então Deus, quando eu disse lá no capítulo 3, versículo 9 e 10, Ele dá uma ordem, Ele já deu a certeza que Moisés iria ser vencedor. Ora, não somos o povo de Israel, o Israel escolhido, essa nação santa, povo eleito, povo adquirido de Deus? Somos essa continuidade. E aqui nós estamos mais uma vez vivenciando desafios na nossa vida, vencendo os gigantes da vida. Hoje, as notícias, há 1 ano atrás, começou este vírus, espalhou lá do outro lado, onde a gente nem imagina onde é, e chegou tão rápido aqui. E logo no início a gente via tantas pessoas correndo, Eu tenho parentes na roça, e às vezes eles ficam, meu Deus, até não quero receber nem visita para que o vírus não chegue aqui. Ele chegou nos 4 cantos da terra, porque Deus é Deus, porque Deus permitiu. É um gigante muito grande para a gente vencer, mas a palavra nos garante que nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Por isso, em meio ao caos que vivemos, se tivermos então na dependência do Senhor e nos colocarmos à disposição desse servir, deste eis-me aqui, e ser boca de Deus, vamos entender que é talvez neste momento mais preciso que Deus quer nos usar. Amém? Você crê nisso? Às vezes, muitas das vezes, as oportunidades passam quando estamos normalizados, chamando assim a nossa vida. Muito bem. E neste momento nós precisamos entender que as pessoas estão desesperadas, literalmente falando. Elas precisam de respostas. Elas precisam desse ombro amigo que Arão foi para Moisés. Precisam da boca, a palavra de Deus, para elas também conseguirem vencer os seus gigantes e verem o sobrenatural de Deus. E o maior deles, resumindo num resumo, o melhor, o maior, podemos dizer assim, é o milagre da salvação. Não podemos parar. Moisés não podia parar, ele tinha um trabalho a fazer. Ele não podia olhar os gigantes. Outros milagres depois no deserto, só vamos destacar alguns, só não vamos atentar ao texto. A partir daquele momento, então, que ele venceu seus gigantes até ali, Deus, então, concede a vitória a Moisés de tirar o povo. O povo sai, o povo leva ouro, o povo leva tudo que tinha direito dali e vai em busca da terra prometida. Mas até lá, mais outros gigantes, porque os gigantes eles não param, eles não acabam, eles só vão acabar quando formos para a glória. Mas eles podiam cantar louvores, dançar como Miriam dançou depois de atravessar o gigante do Mar Vermelho, adorar o Senhor quando o maná, quando o pão, o alimento descia do céu todos os dias, não precisava aguardar de um dia para o outro. Era a ordem de Deus. Fiquem tranquilos, amanhã tem mais. Não guarda não. Água da rocha, quando olhava no deserto, e onde achar água no deserto? Mas que frio que estava fazendo. Será que todos tinham, cobertor para todo mundo? E tinha coluna de fogo. E de dia tinha a nuvem. Deus, ele providencia tudo antes mesmo da gente nem imaginar. Quem sou eu diante do grande eu sou? Vencendo os gigantes e vivendo o sobrenatural de Deus em meio ao caos. Que você saia desta noite, você saia essa noite daqui, vá para a sua casa, você que está em casa, medite nesta palavra, estude a Bíblia. Estude a Bíblia e compreenda nos pequenos gestos, nas pequenas ações, que às vezes parecem pequenas ao nosso entender, o trabalhar de Deus. Em
tudo Ele providencia algo especial para nós, tudo. Talvez o gigante que temos que vencer hoje é a falta de emprego. Meu Deus, o que fazer? Eu mesma estou aqui, sou uma. Empresa grande, empresa fechada. Um resultado da pandemia. Mas eu sei que o meu Redentor vive, amém? Eu sei que Ele pode. Vencendo os gigantes do desemprego, vencendo os gigantes da doença, momento de dificuldade na família, no casamento, na vida dos filhos. O que nos falta é olhar além. Uma fé que consiga enxergar além, enxergar maior as coisas, enxergar Deus, a grandeza de Deus. Muitas das vezes, como Moisés no início, queremos resolver com as nossas próprias mãos e não podemos, não chegaremos a lugar nenhum. Mas quando eu oro, então aqui a Bíblia já me ensina por onde começar, conversar com Deus. E eu entrego tudo aos pés do Senhor, tudo, sem questionar, sem questionar. Deus, então, Ele começa a trabalhar e eu começo a obter resultados. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos a cada dia vencer os gigantes. Não olhe o tamanho do gigante. Davi não olhou. Ele também disse, eis-me aqui. Se ele olhasse, ele não o venceria. Ele nem imaginaria que uma simples pedrinha fosse derrubar um gigante. Mas não foi a pedrinha. A pedrinha só foi um instrumento de Deus. Quem derrubou foi Deus. Temos mensagens extraordinárias na Bíblia, de exércitos que foram ao chão, sem ao menos o povo de Israel em guerra tocar neles com espada. Somente ao som de buzinas, ao som de tambores, ao som. E eles mesmos se mataram. Porque quando Deus age, quem impedirá? Amém? Saiamos nessa noite daqui confiantes. Não pense nos problemas. Não pense. Pense que Jesus é a solução em tudo. Daqui para frente, o que será? Nós esperamos melhora. Mas e se caso não tiver melhora, tiver piora? Mas para nós, sempre nós estaremos em Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos em casa. Que Deus possa cada dia nos motivar através do seu Espírito e que busquemos no Senhor todas as respostas que precisamos, porque são tantas os questionamentos que às vezes fazemos que não temos as respostas de imediato, mas podemos esperar seguros, convictos, que no momento de Deus, esse eu sou, que é o nosso Deus, agirá a nosso favor. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor é tudo em nossas vidas. Nós entregamos mais uma vez a nossa vida diante do teu altar, as nossas falhas, as nossas incertezas, as nossas indecisões. Cremos em ti, ó Deus, mas muitas vezes parece que ficamos tão longe, ó Deus, desta fé que apresentamos. Capacita-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, diante da tua palavra, a meditar, a entender nos detalhes do Senhor para as nossas vidas, que muitas vezes passam despercebidos, ó Pai, pelos nossos olhos. Dá-nos ânimo, ó Deus, de ler a tua palavra todos os dias. Não de ler na correria, ó Deus, não de abrir a Bíblia
rapidamente, mas de separar, dizimar esse tempo da leitura, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus. As pessoas ultimamente, os ímpios, ó Pai, o mundo, pede-nos resposta, ó Pai, precisamos ter resposta para eles, ó Deus. Para esses que hão de ser salvos, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus, derrama sobre nós sabedoria, nos momentos, ó Pai, que às vezes esquecemos de orar, na correria. Dá-nos essa compreensão, ó Pai, de separar, de dizimar o tempo da oração, o tempo do estudo da Tua Palavra, o tempo do devocional com a nossa família, que é um crescimento tão maravilhoso, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de Te louvar durante o dia, seja em qualquer situação. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de falar do Teu amor às pessoas, no trabalho, pela internet, em qualquer situação. Usa-nos, ó Deus. Tira de nós todo esse eu, ó Pai, que muitas vezes, grande parte, ó Deus, grande parte do nosso tempo nós depositamos em coisas que não têm nenhum valor, nenhum sentido. A começar em mim, ó Deus, a começar em nós. Usa-nos, ó Deus, como referência neste lugar. Tantas vidas sendo ceifadas, Jesus. Tantas famílias enlutadas neste momento, por causa da desobediência, ó Deus. Fale, ó Espírito Santo de Deus, que a Tua mensagem de salvação transpasse essa máscara, os muros, e que o nosso bairro reconheça, a nossa cidade reconheça, o nosso estado reconheça, o nosso país reconheça o poder do grande eu sou, e se renda aos pés do Senhor, para Te adorar, para Te servir com autenticidade, ó Deus. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Eu Te agradeço, eu Te exalto, eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem algum recadinho de caráter geral? Alguém tem para passar? Irmã Seni? Sim, a irmã Seni está lembrando aqui a igreja, aos que também estão cultuando conosco, domingo, próximo domingo, dia 11, né? No momento do almoço, no domingo, feijão tropeiro, nossa cantina missionária, feita pelos juniores, R$12, aquela marmitex grande, aquela maior. Então, não perca a oportunidade de servir ao Senhor. Você pode ganhar uma vida para Jesus, ou milhares de vidas, através da compra de uma marmitex. Olha que maravilha, como que Deus é bom. E assim, ajudando nessa grande obra missionária, que é sustentar os nossos missionários através de missões. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E que possamos vencer a cada dia na presença do Senhor. Deus abençoe a cada um.